Para o Momento Saúde agora, oferecimento Unimed, vamos conversar com a equipe da Unimed, que diretamente do hospital vai trazer para nós informações sobre toda essa campanha de combate ao Covid e, claro, todo esse atendimento feito aí a todos os associados da Unimed. Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E vamos recebendo aqui agora, direto da Unimed Piracicaba, o Dr. Juliano César Padovani, diretor de promoção à saúde. Dr. Juliano, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e tentar trazer um pouco de informação para todos os beneficiários da Unimed e para todos os piracicabanos. Importantíssimo isso, estamos ao vivo, né? Ele diretamente aí da Unimed, claro, usando aí essa oportunidade que nós temos aqui, que é a internet, né? Nessa entrevista aqui. Doutor Juliano, vamos conversar um pouquinho, né? E o importante é a gente destacar aqui todo o empenho que está sendo feito por parte da Unimed Piracicaba, nesse momento que o mundo inteiro passa, né? Não só a cidade de Piracicaba, mas claro, né? A gente sabe todo o preparo da Unimed justamente em combater esse vírus. Vamos falar então, doutor, já destacando aí o que a Unimed vem desenvolvendo, vamos falar então da tenda, né? A nova tenda, ampliação, e a tenda que vai funcionar 24 horas. E de que forma isso? Que forma a equipe vai trabalhar ali atendendo a toda a população? Pois não. Ô Neto, era importante destacar todo o trabalho que veio sendo feito preventivamente com relação ao Covid, desde o início de toda a pandemia, das primeiras notícias, a Unimed já se preparou com a parte de suprimento e de tentar montar toda uma estrutura individualizada, ao contrário do que acontece com outras instituições na cidade e na região. A Unimed se preparou totalmente para dar um atendimento individualizado e diferenciado para o beneficiário. O que nós temos hoje aqui? Nós começamos a perceber que nos últimos 2 meses aumentou muito o número de pacientes que procuravam a tenda que é exclusiva para o atendimento dos pacientes com suspeita de Covid. No último mês ela passou de 43% de acréscimo para 45% de acréscimo, principalmente nesse período diurno, das 9 às 21 horas. Com esse intuito, então, e percebendo esse aumento abusivo, sim, abusivo no sentido de uma procura demasiada, né? A Unimed, então, se propôs a fazer uma extensão do atendimento, direcionado para os pacientes com sintomas de gripe. Então, foi aberta uma extensão dessa tenda. Essa extensão, então, ela veio de encontro a essa necessidade de aumento e necessidade de individualizar os atendimentos. Porque lá, inicialmente, começou a ter muitos pacientes que voltavam para o atendimento com necessidades já positivados. Então, nós procuramos fazer o quê? A separação dos pacientes que eram suspeitos dos pacientes que já estavam positivados em tratamento. Então, assim, nós monitoramos esses números diariamente e de hora em hora. Então, nós estamos muito a par e passo com a necessidade de aumento, de incremento e de melhoria da estrutura. Perfeito. Pois não, Maria. Doutor Juliano, queria que também que o senhor falasse um pouquinho para a população quais são os protocolos a respeito das testagens do Covid-19. Tá. Maria, nós, assim, desde o começo, toda a equipe multidisciplinar que atende os pacientes com Covid-19 passaram pela criação e pelo gerenciamento desses protocolos. Se nós formos colocar desde o começo, como a doença é uma doença em extrema mutação, desde tratamento até testagem, nós temos perto de 30 protocolos que são protocolos médicos, protocolos de enfermagem, protocolos de fisioterapia, de terapia nutricional, para tentar atender ao máximo e melhor essa população. Hoje em dia, nós temos todo um screeningzinho que ele é baseado num score do Ministério da Saúde. Esses pacientes que são atendidos na tenda, eles são quantificados com uma pontuação e a partir desta pontuação, que inclui sintomas de gripe, coriza, febre, tosse e todos os indícios relacionados à doença Covid, decide-se pela coleta ou não do exame de PCR, que é o exame aparentemente com uma
maior sensibilidade para fazer o diagnóstico do Covid. Existe todo um trabalho também dentro da Unimed para situações de exposição, e esse trabalho a gente tenta utilizar alguns testes rápidos para tentar fazer com que esse screening da população seja um pouquinho mais alto. Nós temos taxas altíssimas de testagem, nós tivemos um número grande de atendimento dentro da tenda, mais de 5.600 pacientes foram atendidos com Covid, e desses pacientes aí nós testamos quase 60% desses pacientes são testados. Então, assim, é um número muito acima da média do que é feito em outros locais, e isso dá números grandes também para a gente no sentido de diagnóstico e de tratamento. Perfeito. Doutor Juliano, agora falando um pouco a respeito dos leitos, né? Os leitos especificamente de UTI, né, que tem aí uma questão de isolamento importante. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa estrutura que o Hospital Unimed preparou para os seus beneficiários. Tá, olha, Maria, acho que isso é um forte diferencial no sentido de todo paciente ele tem um fluxo totalmente independente do fluxo normal das outras doenças, patologias e pacientes que procuram o hospital. Então, o paciente ele tem uma porta de entrada pela tenda, que é totalmente isolada da estrutura hospitalar. Quando é necessário a coleta de exames ou quando é necessária a internação, esse paciente tem um trajeto que é destinado única e exclusivamente a ele, elevador privativo, trânsito dentro do hospital totalmente privativo, e assim, existe um setor de internação com capacidade de ser ampliado, destinado exclusivamente aos pacientes que são Covid positivo. Esse é o setor de enfermaria, para pacientes que não têm uma gravidade tão importante da doença e que podem ser tratados num tratamento não tão especializado. Existe, para os pacientes com uma gravidade maior, eles são direcionados para a unidade de terapia intensiva. Nós precisamos e aumentamos esse número de 9 para 15 leitos, porque a demanda nesses últimos 15 dias ela começou a aumentar, a procura foi maior e, em consequência disso, o número de pacientes graves também aumentaram. Então, hoje nós temos uma UTI que é totalmente isolada, desde a preocupação com a qualidade do ar-condicionado, isolamento de fluxo de ar, isolamento de trânsito de pessoas, cuidados com material de EPI, de proteção pessoal, para todo mundo que tem contato com os pacientes com Covid, para que não haja nenhum tipo de imbricamento ou de possibilidade de contaminação cruzada, tá bom? Então, assim, a estrutura é toda ela separada dos pacientes por Covid. Isso é muito importante saber, né, Juliano? Porque a gente sabe que a rotina do hospital ela não mudou. Né? A rotina do hospital ela não mudou, ela continua atendendo, né, os seus associados, as operações, a emergência. Agora, o cuidado da Unimed foi realmente em separar, como você acabou de falar, né, Juliano? Quer dizer, toda essa ala destinada, né, desde ali do pronto atendimento até a internação, ela é totalmente separada. Inclusive até o caminho, né, de ser levado até a internação, elevadores separados, e isso não há uma contaminação. Então essa, sem sombra de dúvida, né, é a importância que tem aí a Unimed em tratar os seus associados e, claro, assegurar que o vírus fique isolado, que a pessoa fique isolada. Agora, Juliano, vamos falar... Pois não. Deixa eu só complementar, aproveitar o gancho que você me deu, porque claro. Assim, nós tivemos toda essa preocupação e a gente quer passar essa segurança para a população, porque assim, os pacientes que necessitam de atendimento dentro do hospital podem comparecer ao hospital com total segurança, os atendimentos todos estão mantidos, não existe a possibilidade de contaminação, porque assim, a ideia que se passa é porque a Unimed testa muito, tem muitos casos positivos e consegue conduzir esses casos de uma maneira com extrema presteza, mas passa-se a ideia de que lá dentro existe muito paciente e que esses pacientes provavelmente seriam um foco de contaminação. E é isso que a gente está trazendo novamente aqui, a segurança. Todo o fluxo é isolado, os pacientes são bem atendidos com Covid positivo e todos os outros beneficiários podem e devem procurar o Hospital Unimed, porque lá é um lugar seguro e com qualidade para a sua atenção.
Olha, toda informação é importantíssima, toda informação esclarece e tranquiliza, né? Quer dizer, esse medo que as pessoas têm, puxa, eu vou até o hospital e lá eu vou correr o risco de pegar o Covid. Não, então a Unimed está aqui prontamente comunicando para nós, explicando de que forma é atendido as pessoas que vão fazer o exame e as pessoas que são internadas, totalmente separado, totalmente isolado. E é uma notícia boa, né? Quer dizer, é uma notícia que acalma as pessoas que precisam ir ao hospital. É uma notícia que tranquiliza. Agora, outra notícia boa também, que a gente tem que destacar, né, Juliano, é as pessoas que foram curadas, as pessoas que passaram pela Unimed, as pessoas que passaram pela internação e receberam a alta, o paciente recebeu a alta e foi curado. Isso é algo para se destacar também através da Unimed, né? Ó, Neto, assim, acho que eu vou falar um pouco, depois acho que o Walter vai destacar um pouco mais, mas nós tivemos até hoje, no dia de hoje, 1.136 pacientes que são positivos por Covid. Desses pacientes, assim, a gente tinha testado 3.000 e quase 200 pacientes, quase 60% dos pacientes atendidos foram testados. E, assim, os nossos números, os números de letalidade, que são aqueles números que os pacientes realmente são muito graves e a gente não consegue ter sucesso no tratamento, nós tivemos 16 óbitos até hoje. Quando você compara o número de casos que são positivos com esses 16 óbitos, a gente chega numa taxa que é utilizada mundialmente, que é a taxa de mortalidade, de letalidade da doença, e é de 1,4 dentro da estrutura do Hospital Unimed. São números muito inferiores a países de referência para o tratamento. Na Alemanha, por exemplo, que foi uma referência para isso, a letalidade ficou em 4,5%. Olha só. Né? Na Coreia do Sul, a letalidade foi de 2,4%. O do Hospital da Unimed é muito mais baixo que esses países de primeiro mundo. A nossa taxa de sucesso e de curas é extremamente alta. Eu tenho certeza que o tratamento foi totalmente diferenciado desde o começo da condução. Tá? Eu acho que o Walter depois vai poder falar um pouco melhor a respeito desses números, mas são coisas que realmente a gente precisa enaltecer, porque é um trabalho de uma estrutura toda, de pessoas, de profissionais, trabalhos que envolvem aquisição de métodos científicos, de tecnologia, de empenho e de humanidade, tá bom? Sem dúvida. É um orgulho saber, né, todo esse empenho que a gente tem, desde a estrutura e toda a equipe. A gente sabe, né, doutora, a gente acompanha aí nas redes sociais da Unimed que sempre é uma festa, né? A comemoração, a celebração da vida de cada paciente que recebe alta aí na Unimed, a gente vê que vocês fazem todo um ritual aí de celebração, né? Isso é muito bom, viu? Isso a gente precisa realmente enaltecer, porque assim, quem passa pela doença, acho que a maior parte de nós aqui já teve essa experiência e é importante de verdade. É uma fase para você repensar, é uma fase para você enaltecer momentos de alegria e intimidade da família e dos amigos, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Juliano, muito obrigado. Doutor Juliano César, diretor de promoção à saúde, muito obrigado, viu, doutor? Boa noite para você e para a Maria, viu? Um abraço. Valeu, a gente continua aqui, vamos fazer um intervalo, eu vou continuar com o link direto da Unimed Piracicaba. Vamos agora só fazer um pequeno intervalo e na sequência quem vem conosco aqui é o Dr. Walter Alonso, ele que é diretor administrativo da Unimed Piracicaba. A gente volta já. Mudamos o conceito de tempo. Isso nos transforma e nos projeta uma nova forma de agir. Unimed Piracicaba. Uma história com um começo, meio e vida. De volta com o programa Piracicaba Agora, a gente continua no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, hoje com uma participação especial aqui, conversando um pouquinho sobre toda a estrutura que a Unimed tem à disposição de todos os associados, uma contribuição muito importante para a cidade de Piracicaba. E conosco também, ao vivo, direto lá da Unimed, Dr. Walter Alonso, ele que é diretor administrativo. Walter, boa noite, obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês, Neto, boa noite, Maria, Neto, aos ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo trazer as informações, como o Juliano falou, dentro daquele conceito da Unimed de transparência, de mostrar seus números, sua qualidade e mostrar mais ainda segurança aos nossos usuários. Muito obrigado mesmo, viu, Neto?
Perfeito. Doutor Walter, nós estivemos essa semana ainda, né, acompanhando a primeira tenda que foi montada, né, meses atrás, justamente aí essa previsão, né, de atendimento aos pacientes com Covid. A Unimed foi a primeira instituição de saúde aqui na cidade a ter essa tenda justamente para atender. E nós tivemos essa semana aqui a ampliação, né? E eu queria perguntar, né, a Hospital da Unimed, ela acaba ampliando, né, essa semana, esse pronto atendimento adulto exclusivo para sintomas de gripe. Vamos destacar o que deve essa expansão, essa nova tenda, Dr. Walter? Eu gostaria de voltar um pouco até a chegada da tenda. Perfeito. De um tema que fizemos de telemonitoramento. Né? Nós aportamos para os nossos usuários um número de 0800 em que ele pode entrar em contato com profissionais de saúde que podem orientá-lo à necessidade ou não de ir à tenda. Né? A gente sabe que essa doença ela causa uma certa comoção, uma ansiedade, insegurança nos usuários. Né? E, veja, as coisas vão mudando. Né? No começo da doença, você acabava falando para os usuários só irem com os sintomas mais importantes. E hoje a gente vê que tem que trazer o usuário mais para perto. Mesmo com sintomas leves, a gente tem tentado dar esse suporte. O que ocorreu e está ocorrendo na cidade por conta da pandemia é que o número de casos vem aumentando. E com isso a tenda precisou ser mudada, como o Juliano falou, até porque nós já estamos com vários pacientes testados positivos que não estavam com sintomas ainda necessitando de internação, mas que, por vezes, na insegurança de alguns sintomas, precisam do atendimento médico. E aí, para não haver essa mistura de um indivíduo que está iniciando a peregrinação com sintomas, achando que podia estar, encontrar-se com outro que já está. Então, a gente optou por essa ampliação, mas antes disso, tem esse telemonitoramento com médico, com enfermeiras, com técnicos de enfermagem, que dão essa orientação necessária. Uma outra coisa que também é bom a gente estar destacando, e que a gente sentiu ao longo do tempo, até por nós mesmos que sofremos aí do Covid, é a necessidade de um suporte enquanto você está em casa. Sim. Então, o que ocorre? Você liga todo dia, pede informação ao paciente, tira suas dúvidas, orienta a parte nutricional, que é fundamental. Essa doença é uma doença danada, ela tira toda a sua vontade de alimentação, de beber água, sua disposição acaba, você fica muito fragilizado. Então, a ideia de você trazer um suporte nesse sentido, de acolher esses usuários, é muito importante. Então, a gente tem esse acompanhamento, mas mesmo assim, claro, número alto de pacientes, insegurança, a gente precisa dessa ampliação da tenda. E aí, é o que o Juliano falou, tem a sequência. As enfermarias, você precisa ter um número maior, a terapia intensiva, você tem que ter um número maior, como a gente viu no mundo inteiro, não tem como você fugir. E ela é uma doença de longa duração. Ela não é uma doença que você pega hoje e amanhã você está livre. Na grande maioria, pode até nem ter sintomas, mas quando eles aparecem, eles demoram um tempo a sair, né? Inclusive essas testagens que a gente tem feito, né? O que a gente viu também é que às vezes o indivíduo está assintomático, recuperado, mas ainda testa positivo para o Covid. E isso é uma ansiedade, porque é o retorno ao trabalho, à vontade. Então você tem que ter esse suporte psicológico para que a pessoa se sinta confortável, né? Vai passar, mas é importante que a gente dê esse sustento psicológico, nutricional e, sobretudo, a parte médica, manter ela com uma estrutura forte que dê segurança para o tratamento. E é com isso que a gente acaba tendo esses números melhores, né, em relação, como o Juliano falou, aos países que estão à nossa frente. Tem pacientes que foram a óbito, nós temos, infelizmente, a gente perde vidas nessa doença. Mas existem as comorbidades, existe a idade
muito avançada, e isso fragiliza muito o doente perante ao Covid-19. A gente tem que ter muita preocupação com isso. Então, esses suportes, essas coisas parecem que não, mas são fundamentais para o sucesso do tratamento dessa doença. Perfeito. Doutor Walter, queria também que o senhor falasse um pouco, né, nesse sentido, a respeito aí de quantos pacientes, desde o início da pandemia global, a Unimed Piracicaba atendeu? Olha, são 5.614 pacientes que passaram pela nossa tenda. E um número maior por conta desse telemonitoramento. Desses, nós testamos 3.189. Né? Desses 3.189 que foram triados e foram para o teste, nós tivemos um número de 1.136 positivados. Quer dizer, você vai passando a rede e a coisa vai apertando, mas o número é importante. 1.113. Aí nós tivemos, infelizmente, 16 óbitos. Isso dá para as pessoas que gostam de matemática saber a mortalidade. Quer dizer, nós estamos dentro desses parâmetros que nós falamos. E tudo isso nós temos como transparência desde o primeiro dia. Infelizmente, o primeiro caso de Covid foi o nosso, né, nas cidades, e nós logo informamos a Prefeitura. Aliás, junto com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, temos trabalhado, temos tentado trocar experiências, o que tem sido muito importante. O Dr. Pedro Melo tem nos apoiado, nós também, quando há necessidade, temos essa parceria, essa proximidade, que a Unimed está inserida dentro da cidade de Piracicaba. E ela tem responsabilidade junto aos poderes públicos. Olha, sem dúvida, a gente sabe da importância que é a Unimed para a cidade de Piracicaba, né? A postura também da Unimed, a gente sabe de toda a estrutura, toda essa questão humana essencial que a Unimed tem, desde o trato, né, da chegada desse paciente ao hospital até a equipe, né, a equipe administrativa. A gente sabe todo o empenho que a Unimed tem e é fundamental contar com a Unimed. Por isso, sem sombra de dúvida, o governo do estado e, claro, a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba sabe dessa importância, né? E esse aproximar é de suma importância para nós, para a cidade. Em cima disso, todo o empenho, né, doutor Walter? A gente sabe que equipamento, sim, existe, equipe médica especializada existe e tem o trato humano também, que é importantíssimo, né? É o trato com o humano, com a vida, e é o trato daquela pessoa que está ali, com toda essa equipe, né, que também tem famílias, que também tem o dia a dia, que também está sendo cuidada por parte da Unimed. A gente fala muito do paciente, né, como o doutor Juliano colocou aqui, todos os critérios, todo esse cuidado, mas os colaboradores, os funcionários também sendo tratados com o maior carinho, com o maior cuidado. E eu tenho aqui, doutor Walter, peço permissão, eu recebi um vídeo de um paciente, de um associado da Unimed, que passou, ele passou por esse momento, como você mesmo falou, né, um momento que é muito delicado, mas a gente precisa lutar pela vida dessa pessoa. E tem um agradecimento e um relato que eu gostaria de colocar no ar agora para a gente acompanhar e a gente comenta logo depois. Pode ser? Pode ser. Vamos lá então, pode soltar, por gentileza. Meu nome é Valdemar Torim, tenho 65 anos. E, infelizmente, fui vítima desse vírus que fez e continua fazendo um estrago total nesse mundo. Foi diagnosticado dia 8 de junho pela equipe do Covid, lá na tenda do Hospital Unimed. O diagnóstico saiu depois de 2 dias, positivo, e fui para a UTI. Foram 12 dias dificílimos que só quem passou pode dizer. Mas graças a Deus me curei, estou de volta à vida e agora estou me recuperando aqui no Bloco 1. Agradeço a equipe, médico, equipe de enfermagem, enfim, a todos que me socorreram e continuam ajudando as pessoas que estão internadas lá. Pessoal, não é uma gripezinha. Esse vírus é terrível. Ele destrói mesmo e não escolhe faixa etária e idade. Fiquem em casa. Um beijo para todos
e fiquem com Deus. Aí, esse é o senhor Valdemar, 65 anos. O senhor Valdemar, ele ficou internado 18 dias, né, como ele relatou, na UTI. É muito bom, né, Walter, quando a gente vê um paciente, né, ele, pela idade dele, de 65 anos, né, ele foi salvo aí pelo empenho de toda a equipe, e fica o agradecimento dele à Unimed. Hoje ele permanece ali, né, já foi para um outro setor, e em breve estará em casa novamente. Isso é gratificante, né, Walter? Muito. E vou me permitir agradecer a todos os profissionais da Unimed que estão na linha de frente. Não é fácil, não é fácil. Você corre o risco, além disso, corre aquela sensação de estar levando alguma coisa errada para sua casa, né? Claro. Existem relatos, às vezes, de que ficam sendo afastados da comunidade. É um trabalho árduo, mas é muito gratificante quando você vê um indivíduo como esse, o nosso paciente, que relata que teve um bom tratamento, que está saindo da doença. Isso para a gente é muito reconfortante. E para todos os profissionais, as pessoas que estão ali trabalham porque têm amor, né? E tem o que você falou, esse respeito ao ser humano. Dr. Walter, eu quero agradecer a sua participação. A gente sabe que o empenho está sendo total parte da Unimed, todos ali muito bem e muito empenhados, mas a gente agradece a gentileza, tanto ao Dr. Walter como ao Dr. Juliano, em participar conosco aqui. E fica da nossa parte e de toda a cidade de Piracicaba, eu posso falar em nome de muitas pessoas que assistem esse programa, que são associados à Unimed, que não são associados, mas estão aqui acompanhando e vendo todo o empenho e a luta dos profissionais de medicina, dos profissionais da saúde. Eu deixo aqui o agradecimento, Dr. Walter, e que vocês continuem tendo a fé, que nós aqui estamos orando por vocês, que vocês são a base da nossa vida, vocês estão ali para lutar, para salvar, para garantir uma vida boa. Então, nesse momento com a pandemia tão complicada, um momento tão complicado de todos nós, a gente não sabe como se a gente vai pegar, se a gente não vai pegar, cabe a nós os resguardos, como vai reagir. A gente sabe que a ponta disso são vocês. São vocês, seres humanos, seres de fé, seres de respeito que estão ali para salvar as nossas vidas. Então fica o agradecimento, em nome do programa Piracicaba Agora, em nome de todos os telespectadores, que a gente sabe, Dr. Walter, que vocês estão aí, desde a equipe que recebe, desde o segurança que recebe, a equipe de limpeza, a equipe de nutrição, a equipe da cozinha, os médicos, a equipe administrativa, todos vocês estão empenhados em salvar vidas e combater esse vírus. Então fica aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento, e cabe a nós, em respeito a vocês, ficar em casa e se resguardar. Muito obrigado, Dr. Walter. Obrigado a vocês. Para nós é um prazer estar aqui trazendo essas informações para os nossos usuários e para a população de Piracicaba. É isso mesmo, temos que ficar em casa, infelizmente. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, abraço a todos da Unimed. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Aí você acompanhou então o quadro da Unimed conversando, né? Você viu o relato muito importante, né, desse paciente. Não é uma gripezinha. Ele falou, não é uma gripezinha. Ele agradece o empenho de todos os enfermeiros, de todos os médicos. E é isso, são seres humanos. Lá, o médico, o enfermeiro, pais, mães, que estão lá empenhados em salvar vidas. Vamos ficar em casa. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.